Esta é a 1ª vez que eu inicio este podcast. Falho sempre na pronunciação do nome, fico triste comigo mesmo e com as pessoas que me rodeiam, dado que eu estou numa casa de espelhos, e volto e tropeço logo. Isto é aquele sentimento em que, em condições normais, uma pessoa é fluida, tem uma língua bailarina. Assim que sucede a gravação, ai que eu não sei falar, tragam-me um terapeuta da fala para me ajudar. Eu só sei o ABCD e devia ter começado com o A, E, I, O, U. O abecedário é um fardo demasiado grande para mim. Cá vamos, tentemos mais uma vez. Bem-vindos ao Badminton com as Penas de Ícaro, podcast secundário de Tertúlia de Mentirosos, desta feita a sós, ou a falar para o boneco, ou a falar para os bonecos se eu estiver numa casa de espelhos, e aí o boneco desdobra-se em versões maiores, mais pequenas, mais gordo, mais delgado, de lado, com reumático, com uma verticalidade flácida, própria do ser humano do século XXI, e acho que podemos agarrar-nos a este início. Como é que vocês estão? Não digam nada, é uma versão mais concentrada, esta versão sou eu a falar para o ar, que pode ter que ver com comédia ou não, é apenas um discorrer fluido em direção ao abismo, que é onde nós estamos bem. Vamos fazer como aqueles sábios antigos que pensavam, a minha vida está feita, comi, bebi, escrevi, vou atirar-me para o vulcão. Grande parte desta afirmação eu concordo. Eu, se pudesse comer, beber e escrever, a minha vida estava quase completa. E diante dessa informação, se está completa, eu não vou adicionar lenga-lengas, não vou estragar a minha biografia. E é um belo ponto final. Eu sei que não devemos contemplar esta ideia assim do pé para a mão, não deve ser numa pausa para tabaco que nós devemos pensar na vida. E, olha, isto é para acabar, ao gabinete do vosso patrão e dizem: estou satisfeito com isto, satisfeito dentro das medidas do possível, eu estou a ver que o futuro não vem. Há quem diga, são poetas, são profetas, são loucos, são muros a dizer o futuro vem aí, mas eu fiz-me velho e ele não apareceu. Eu não sei se ele apareceu por aí, noutros países, como vocês sabem, a minha despedida, o futuro não vem. Eu não sei se ele parou em Espanha e está a encher o bandulho e está na hora da sesta, só que a morte vem e eu não vejo futuro. E eu vou trocar as voltas à morte. Não é a morte que se vai aproximar de mim, sou eu que me aproximo dela. Para apanhar a morte desprevenida, dentro das suas possibilidades, não me vou pôr a jogar xadrez, pescar de olho a certas referências e vou adiantar caminho. Que dizem-me que há uma vida após a morte e vamos lá ver, a não ser que seja a repetição da mesma coisa e aí era a cena mais triste do mundo. Há duas formas de ver isto, a vida e a comédia. Uma é o exorcismo, a outra é a possessão. E eu estou em crer que é uma espécie de ritual misto. Por vezes exorcizamos demónios, por vezes somos possuídos pelos demónios. E vai saber se nos desdobrássemos noutra pessoa, e quem diz pessoa diz terapeuta, um gajo de bata, um gajo que está talhado para o efeito de observar terapeuticamente, diria: ó amigo, esse demónio que você exorcizou é o mesmo demónio que o possuiu dias mais tarde. E vocês, como estão numa vibe confessional, dizem: pois, eu ainda não esqueci esse demónio. Num tom maroto que faz rir o terapeuta, mas que não o coíbe de apontar coisas estranhas sobre vocês. Esta pessoa está sexualmente atraída pelos seus demónios interiores. E depois esta mensagem chega ao inferno e os demónios ficam com inveja. Quer dizer que há pessoas a ter pau pelo demónio e é um demónio imaginário. Porque nós começamos assim na infância, começamos por ter amigos imaginários, o amigo imaginário vai à sua vida, por vezes esfuma-se num dia mais cansaço, houve uma espécie de amigo holocausto, perdoem-me o neologismo, uma espécie de falência irrevogável da imaginação, e nesse dia enterrei milhares, não milhões de amigos imaginários e de hipóteses. Amigos imaginários que estavam prestes a nascer e eu abortei. Daí para a frente tive de viver o mundo sozinho. Triste, ocasionalmente vertical, porque a verticalidade é uma coisa que é só bem vista na horizontal quando está posta em palavras, posta em ato. Sobretudo no século XXI, ou tem de ser uma verticalidade postiça, ou performática, ou então
oportunista. Vou ser vertical porque os holofotes estão a apontar para mim. Mas assim que a luz se desvia, nós podemos exibir a nossa postura quadrúpede. Faz muito mais sentido. E às tantas confundimos o holofote com aquela luz que vem de cima da torre de vigia na prisão. Eu suspeito que muita gente acha que se libertou, mas quando de facto está no pátio a simular a sua fuga, em princípio, bem vistas as coisas, é o mesmo ritual entre possessão e exorcismo. Nós achamos que estamos a efetuar o exorcismo, ou um padre imaginário a efetuar o exorcismo, agora sinto-me melhor, agora que vi a comédia, agora que operei a comédia nos outros e em mim próprio, estou melhor, mas de facto aquilo resulta momentaneamente, assim que acaba o espetáculo eclesiástico, assim que transformámos as palavras em água benta e o mal evaporou momentaneamente, aquilo cessa, há palmadas, diversas índoles, e assim é que é bonito. Eu gosto que a palmada comece onde tem de começar, a sinuar como se matasse moscas imaginárias e acabe numa cama, a exercer o mesmo ato no rabo, consoante o gosto da pessoa. Há pessoas que gostam de palmadas subtis e há outras agressivas, há outras que dizem tatua momentaneamente essa mão no meu cu e eu nunca fui tatuador, vou esterilizar o gesto. E dá-me até à perfeição, porque nós sabemos a repetição leva-nos à perfeição, ou, se vocês forem mais antigos, antes da perfeição passamos por Roma. É preciso não parar, não ficar embeiçado com essa capital da ausência, ou para outras pessoas a capital de Deus, o Vaticano, que é a metrópole de certas e determinadas coisas, é a metrópole da fantasia. É uma espécie de Nárnia dentro de Nárnia. Os bispos e os cardeais, quando entram nos armários do Vaticano, quando sabem, estão no Vaticano na mesma. Chegam a Nárnia, há essa possibilidade, que eles têm posse, eles têm dinheiro, eles têm chapéus que só podem ser vistos ou no Vaticano ou em marchas LGBT. Nada contra, podem usar cores berrantes, faz falta. Eu estou aqui para suprir as lacunas do nosso século e de outros. Falo do meu, dos outros séculos, hão de falar outras pessoas, e do passado não posso, a não ser que se invente uma máquina do tempo, e aí sim, regresso para o passado, não para salvar, não para matar, mas para criticar ao vivo essas pessoas. E agora vamos parar um bocado. Devia existir essa pessoa que critica a farpela das maltas eclesiásticas. O cardeal põe-se ali naquelas cores que nem faz bem a ninguém. E isto para dizer o quê? A nível de possessão, a nível de comédia. Nós somos possuídos por coisas, por traumas, por encontros, que inicialmente têm um empratamento que nos enche o peito e às vezes eriça-nos certas partes do corpo, penduricalho e mamilos, ficamos a apontar para o desejo. O desejo é uma cena circular, mas é das cenas circulares que eu mais adoro. Adoro bowling também, mas não tenho ido tanto ao bowling. O desejo mais não é que a necessidade de ver o desejo nos olhos do outro. E esse movimento circular, eu desejo aquilo que me deseja e assim até ao infinito ou antes do infinito, porque fica fora de caminho e amanhã tenho de trabalhar. A cama, quem diz a cama diz sofá, porque há sofás muito bons que eu já tenho visto, embora as casas para a classe baixa e média não estejam propícias para um sofá digno da fudanga. Há sofás muito bons que põem a mesa a um canto ou a meio da divisão. Se for um sofá em L e estamos num mundo paralelo tipo Rick and Morty, humanizamos os sofás e as camas, são figuras humanoides, mas esquecendo isso, do ponto de vista prático, do ponto de vista do nosso universo, em que o homem, sim senhor, é uma figura e o sofá e a cama são, em princípio, objetos, se bem que vamos abrir o coração para outras fantasias, incorrendo bem o sexo, segundo ouvi dizer, que eu sou um teórico da fudanga, do refustedo, uma palavra que caiu em desuso com pena minha. Eu todos os dias choro, palavras caem no esquecimento, graças a essa osteoporose da sua não utilização, estilhaçam-se para nunca mais voltar. A volta e meia regressam na boca de um filólogo, mas, como vocês sabem, o filólogo não atrai, não puxa ao sentimento. Isto para dizer o quê? Eu quero falar da possessão e do exorcismo, daquilo que tem que ver com a comédia e dos enganos. O engano
é pródigo nessas fantasias, nestes desdobramentos instantâneos, mas com mais calma, a uma temperatura mais baixa, acontecem uns episódios próprios da realidade. A realidade condensa-nos, tipo jornalista à antiga. Eu sei que sentiste isto e isto e isto, a história é muito bonita, mas o que de facto, e sublinha facto, com uma tinta que até brilha no escuro, só isto é que realmente aconteceu. E eu não estou certo de ter acontecido alguma coisa. Tu dizes que aconteceu um exorcismo, mas se o demónio permanece, se calhar foi uma performance. E eu acho que a arte tem o condão de operar pelo menos o princípio do exorcismo. Mas basta, às vezes, há uma performance. Estamos a ensaiar um exorcismo, principalmente quando nos focamos no nosso século. A arte é mais uma performance de exorcismo. Fazemos, estou mais liberto. Acaba-se o espetáculo. Antes de dormir não fazem a contagem de carneiros, fazem um inventário de demónios. E refletem amargamente, estão cá todos. Porra, afinal, a arte não serve para nada. Dando aqui alguns passos atrás, associamos muitas vezes a cama a objetos inanimados. Fala-se, poucas vezes, de ventriloquismo e pensa-se erradamente como é uma ligação matreira entre a mão de algumas pessoas específicas com uma vocação peculiar e até fazia jeito recuar até ao momento em que esta pessoa descobriu a vocação. Eu tenho uma certa vocação de pôr a mão em sítios insuspeitos, eu vejo cus em todos os buracos e a partir daí dou voz a um boneco ou algo que era inanimado. Vão-me dizer que isto é implausível. Um menino ventríloco um dia pôs um dedo num tijolo e pôs o tijolo a falar. E começou aí. Começou a pôr dedos e mãos em certos sítios e depois, como vocês sabem, começamos muito radicais, com muita imaginação, mas quando damos por ela, descambamos na convenção. E aí vai ser igual a tantos outros. Pode haver um lampejo de originalidade. O meu boneco tem uma polpa ligeiramente diferente e é isso que o diferencia, a polpa. Nós estamos a uma polpa da originalidade. Voltando à ventriloquia ou ventriloquismo do objeto. Segundo ouvi dizer, o sexo, por vezes, provoca aquele rangido da cama. A cama também tem de ajudar. E nesse momento, quem estivesse de fora com os copos podia pensar, a cama está a falar connosco. Mais uma vez, preciso do intérprete, que eu, em princípio, não tenho vocação para interpretar a cama. Não tenho vocação para interpretar a maioria das línguas. Isto é uma inaptidão da minha pessoa. Percebo português, inglês, umas palavrinhas de francês e depois o resto, sei lá, há algumas línguas que eu posso recorrer ao dicionário e ainda esgravatar, mas há línguas para as quais eu nem sequer tenho forma de aceder. E só estou ainda a pensar na esfera humana. Supondo que o animal também fala lá na sua língua, não chega a ele, porque não tem contacto com o fabulista. Foi o que eu tentei tirar. A universidade para mim foi uma espécie de longa escola de fabulista. Aprendi a falar com animais, eu próprio me transformei num animal. É um emprego que tinha muitas saídas no mundo de hoje. Não sei como é que não se aguentou. Voltando para a comédia enquanto exorcismo. Eu não sei se tem esse efeito. Queremos vender esta fantasia, tanto para nós como para o público. Queremos que esta fantasia, daí a suspensão da descrença, eu acho que a suspensão da descrença casa com isto, sobretudo nos tempos que correm em que está tudo muito pesado. Nós queremos acreditar nisto. Vai acontecer um exorcismo. Eu vou falar de mim e quando eu falo de mim até ao fundo vou falar de vocês, porque no fundo, eu não estou a repetir a expressão, eu estou no fundo como se o ser humano fosse um precipício e eu conseguisse ir ao núcleo do ser humano. No núcleo somos todos iguais. E na superfície, às tantas, tirando as pinturas, também não diferimos muito. Se eu conseguir ir ao fundo de mim próprio, eu vou tocar em todos vocês. Tocar de forma educada, sem haver necessidade de consentimento. Uma forma metafísica de tocar em todos vós. Começo a desconfiar que isto nos dias que correm é um bocadinho impossível. Cada um está encouraçado. Continuamos a gostar desta ideia da libertação. Isto tanto é válido para a comédia como em terapias e daí, por vezes, a associação. Nós não gostamos de ir ao fundo das cenas. Ir ao fundo das cenas, pensando no ser humano e no inconsciente como uma espécie de sítio onde a luz não alcança,
E se conseguirmos lá chegar e resgatarmos qualquer coisa, quando alcançamos novamente a superfície, o mais certo é trazermos connosco lixo ou coisas que não abonam a nosso favor. Como vivemos no regime da reputação, ao regurgitarmos esse demónio pode trazer muita coisa de nós próprios. É como fazem aqueles tubarões que alegadamente mataram alguém e eles vão em busca de um tubarão, às vezes não é, coitado, o azar do tubarão que é apanhado naquela zona, e depois abrem o tubarão, percebem nas entranhas, fazem uma espécie de biografia estomacal dos últimos dias ou das últimas semanas, e isso não é bonito. Apesar de gostar da ideia, o homem é aplicável a quase tudo. Gostamos de várias ideias, mas a sua aplicação, gostamos da aura da poesia, mas não gostamos bem da poesia, gostamos da ideia de comédia, pensando naquela comédia rabelaisiana ou de Swift, daquela que vai mesmo ao osso, aquela que nos deixa desconcertados e devolve esta nudez coletiva. Afinal, de facto, tirando esses vernizes do consumismo e desta propaganda que andamos a saltar de um lado para o outro como se fôssemos papagaios amestrados por um tratador que anda assim difuso, não temos grande coisa nossa, não temos. O que é fascinante é que, embora se exiba essa ideia de fragilidade, de vulnerabilidade, essa vulnerabilidade já foi instrumentalizada, nós nunca alcançamos esse núcleo. Aí reside também a possibilidade da imprevisibilidade. No derradeiro momento em que nos pomos em causa, pode ser o rastilho da metamorfose, em relação aos outros, quebramos a hipnose. E nesse momento, nem nós continuamos a acreditar que nos conhecemos, nem os outros. E esta epifania coletiva da imprevisibilidade do ser humano, nos nossos dias não é bem vista. Alguém que se transforma noutro, ainda que, mais uma vez, gostamos da ideia, eu quero ser o melhor, mas é da boca para fora, ninguém quer bem isso. A verdade é algo que requer outros dentes e nós estamos todos dentados, cada um com as suas próteses. Fazemos o gesto, estamos a mastigar e a roer, mas são ossos imaginários. São ossos imaginários. Eu vim para cá só com a ideia de uma história antiga do Palhaço e da Luz. Está presente no livro que deu nome ao podcast Tertúlia de Mentirosos. Há variações dessa história. O palhaço está à procura de uma coisa, mas procura onde está a luz, sabendo que a coisa inevitavelmente não está no sítio que está a luz, mas aí vê-se melhor. Podemos chegar à conclusão, pensando nessa história, se alguma coisa foi perdida ou se há alguma coisa a encontrar. É apenas uma ficção para se jogar ao chão, para continuar a busca, e a vida muitas vezes recorre-se desses artifícios. Nós precisamos de acreditar que perdemos alguma coisa e precisamos de acreditar que andamos à procura de alguma coisa. Se nos dissessem uma entidade à prova de bala, olha, tu não me perdeste bem nada. Faltam-te coisas, mas não me perdeste bem nada. E não te conseguimos dizer qual é o paradeiro da coisa. Não sei se está na sombra, não sei se está na luz, não sei se essa coisa se esfuma, não sei se essa coisa passa de um sítio para o outro, tem vontade própria. Supondo que perdeste a coisa, se essa coisa também sofre metamorfoses, imaginando que é uma chave, com o passar dos minutos, essa chave se transforma numa fechadura e depois numa porta e depois numa casa e depois numa ampulheta, saberás reconhecer essa coisa caso a encontrasses? E não indo para o terreno da fantasia em que determinado objeto ou determinada coisa sofre metamorfoses, mesmo que a coisa permanecesse num registro mais ou menos habitual. E esticássemos este movimento detetivesco durante centenas de anos ou milhões de anos, e nós que inicialmente éramos só um palhaço ou uma pessoa à procura de qualquer coisa que havíamos perdido, se alongássemos durante décadas, centenas de anos, éramos transformados em arqueólogos. E às tantas essa ideia, que inicialmente até podia estar fixa na nossa cabeça, será que eu perdi mesmo? E será que foi uma chave? E se realmente encontrássemos essa chave após milhares de anos, será que aquilo tinha impacto? Ou a partir de determinada altura até era preferível não a achar, porque isso manteria vivo. Isto sucede no plano dito mais prático. Nós, quando estamos à procura de uma coisa, pensando em ideias, por vezes achamos que aquela ideia, caso a achemos, vai mudar o curso da nossa vida, de forma mais comezinha, o curso daquele pensamento maior. Estamos a escrever um texto, estamos a ver a ideia lá ao longe, se a alcançarmos, isto vai ficar fechado. E aquilo que sucede muitas vezes é, ao alcançarmos, percebemos que não era a chave, aquela chave que ao longe dava ar de chave, quando a agarramos é uma fechadura. Estamos no mesmo ponto de partida, esta é a visão mais negativa. A outra é que, às tantas, nunca houve uma chave, também pode acontecer. E a outra,
Aquela que eu gosto mais de me agarrar é que, nesse caminho em direção à suposta chave, vocês encontraram outras ideias, outros possíveis caminhos. E eu estou em crer que, se nos aferrarmos à lucidez, é por isso que o caminho é que importa. Não é o alcançar a chave, porque quando chegarmos à chave, a chave pode já não ser chave ou a chave pode nem sequer ter existido. A porta para a qual íamos usar a chave pode ter-se transformado numa parede. Supondo que isso tudo existe, a chave é uma chave, a porta é uma porta, vocês levaram tanto tempo até alcançar a chave que iria abrir a porta, mas vocês já se tornaram outros. Eu já nem quero ir por aquela porta. Mas, entretanto, essa caminhada, essa descoberta motivada por vários fracassos, transformou-vos em outra coisa. A chave transformou-se noutra coisa, pode ser ainda uma réplica de uma chave que foi transformada em sobras de chave pelo tempo ou noutra coisa, porque a visão também é enganosa. Vocês também sofreram uma metamorfose. O tempo opera em nós uma metamorfose, uma sucessão de metamorfose até à morte. Aí é que somos desmantelados em pó, é peças para outros bichos. E voltando ao palhaço, agora já está aqui encadeado, vocês vão ter essa leitura independentemente do cenário que eu vou lançar. Imaginemos um palhaço a subir ao palco, maquilhado tradicionalmente, há um silêncio. O silêncio contamina o público com outro tipo de silêncio e há uma roda viva de silêncios. E há um momento de tensão em que ou o palhaço transforma ainda num palhaço maior, ou então tem de retirar a película do palhaço e mostrar que por detrás do palhaço, por trás dessa fachada, há outra coisa. Talvez um homem, talvez um animal, talvez uma ideia, talvez outro palhaço, uma espécie de sucessão de palhaços. A cara é uma espécie de carro atolhado de palhaços. E se tiver paciência, após a 40ª cara, começa a aparecer o ser humano. Esse é um caminho. O outro é insistir naquela cara de palhaço, avançar. E o avançar nos nossos tempos é um movimento quase proibido. O avanço atual é uma performance. O avanço é da escola da resistência. É quando toda a gente foge, alguém dá um passo em frente. E o palhaço que dá um passo em frente não sabe bem para onde, se para a luz, se para a sombra. Este movimento em direção ao desconhecido, nós nunca sabemos se a luz é luz ou se a sombra é sombra. Há um conflito que já foi descrito em poema, filme, etc. No entanto, eu não sei se o palhaço sequer está importado a pensar nas duas como forças antagónicas. Ele sabe que está sozinho no palco, já se despiu de todos os artefactos, é só uma cara de palhaço, já abandonou a flor de plástico que jaz no chão, abandonou as luvas, abandonou a peruca. É um palhaço que nem nos provoca medo. Aquilo que mais motiva no público é uma espécie de estranhamento. E o público, anteriormente não saberia o que pensar, começa a ser atormentado com uma ideia. Aquele palhaço sou eu. Aquele palhaço que se mantém em silêncio, que não desvia o olhar, que se despetalou da sua maquilhagem e dos seus artefactos que compõem a figura de palhaço, ainda que resida na cara dele aquela maquilhagem branca, aqueles olhos, aquele nariz, e às tantas vai começando a limpar a maquilhagem e fica só o nariz de palhaço. É uma espécie de palhaço minimalista. O último residente. As sobras do palhaço estão todas concentradas naquele nariz. Fica a suspeita que o exorcismo é impossível. Mesmo naquele momento em que só resta o nariz de palhaço, o palhaço continua a ser palhaço, e mesmo que ele retirasse o nariz vermelho, começa a correr a suspeita, ele ia continuar palhaço, porque nós somos aquele. Nós somos aquele a quem foi retirado o nariz. Nós andamos por aí à procura de qualquer coisa, não sabemos se na luz, se na sombra. Já não sabemos bem o que é que andamos à procura. Não é a procura, não sei se é a procura que nos faz palhaços. Eu acho que é mais a crença infantil de que encontramos algo. Porque a partir do momento que acreditamos que encontramos algo, queremos partilhar aquilo que encontramos, mãos cheias de nada, fundamos religiões, fundamos ideologias, olha para aquilo que eu encontrei. E depois há outros palhaços no seu círculo disputado entre a luz e a sombra. Eu estou aqui há milénios e ainda não encontrei nada.
perdi mesmo alguma coisa. E depois há a força do hábito. Eu já só me conheço a tentar encontrar algo cujo não me foge. Esse palhaço, digamos, o palhaço emancipado, começa a criar ficções daquele nada que habita a sua mão e diz: vou guardar este nada num cofre, e esse nada passa a ser alguma coisa e começam a surgir ficções à volta desse nada. Criam-se religiões, criam-se deuses, escrevem-se livros e criam-se sociedades. Há sociedades que se põem de pé como base nesse nada que está fechado numa caixa e depois o paradeiro da caixa fica incerto para que a ficção se mantenha. Começam a debandar alguns palhaços. Alguns palhaços desistem, já não sabem, vou desistir. Vou tornar-me, pensam eles, menos palhaços. Começam a acreditar nas ideias daquele palhaço emancipado. Sobra 1, 2, meia dúzia de palhaços que continuam naquele labor inútil. Aqueles palhaços que até então eram a maioria começam a ser ridicularizados pelos palhaços tresmalhados, aqueles palhaços que abdicaram de ser palhaços, porque o grupo do outro lado passou a ser maior, e vê naquele ato de procurar algo que pode eventualmente não existir uma tarefa inútil. Há um observador, digamos, neutro, não sei se isto é um oxímoro, possivelmente é, e que diz: aqui está uma bela imagem de arte. Alguém que devota a sua vida a procurar coisas entre a luz e a sombra, coisas que podem eventualmente não existir. E às tantas, o que existe são crónicas dessa procura. É aquilo que há. Está fechado o badminton com as penas de Ícaro. Para a semana voltamos com o Tertúlia de Mentirosos. Em princípio com o Pedro Sousa. Foi um episódio muito fixe. Estamos quase a chegar ao fim deste ano e talvez do Tertúlia de Mentirosos. Seja como for, gostei muito de fazer isto. Calma, ainda não me vou despedir. Possivelmente ainda terá alguns meses ou anos, ninguém sabe. Mas isto para dizer o quê? Eu estou contente com aquilo que fiz até agora, por isso contente a ponto de poder acabar a qualquer momento. Se eu acabar agora, estou fixe. Se acabar daqui a 10 episódios, estou fixe. Se acabar daqui a 50, estou fixe. Eu já estou naquela situação em que posso acabar a qualquer momento, conseguir dentro das minhas possibilidades fazer aquilo que queria. Quero conversar com pessoas que gosto, pessoas que desconheço, mas que partilham algumas das minhas paixões, e aquilo que pode eventualmente ficar ou no Tortuga de Mentirosos ou num projeto que vem beber a isto é algo mais esporádico. Uma espécie de cometa, uma espécie de pretexto para eu poder falar com pessoas de quando em quando, humoristas, seja escritores, seja outras pessoas. Se não serve para mais nada, para mim serve para isso. É um pretexto para poder falar com outras pessoas que de outro modo seria muito difícil. Vivemos neste mundo em que, em não havendo podcast, não temos nenhum pretexto para falarmos com pessoas. Supondo este cenário, que é uma pessoa com quem já falei no podcast, com o Ricardo Araújo Pereira. E, Ricardo, apetece-me falar contigo durante 2 horas. Para quê? É só para falar. Isto, em princípio, era estranho. Se bem que, ok, já há historial, as possibilidades já não são nulas. Convenhamos, continua a ser estranho. Se for no caso em que não nos conhecemos, é uma pessoa tão fora da minha órbita, é muito estranho. A não ser que a pessoa tenha essa vertigem pelo desconhecido. Por vezes também acontece, ainda que eu não me entrem no meu radar pessoas desse género. Eu sei que elas existem, já me contaram que elas existem, talvez já tenham existido mais. Entre uma pessoa na nossa atmosfera que é totalmente diferente, por vezes atrai-nos, não é? Ficamos a olhar para o céu, antes da destruição, temos aqui um belo espetáculo. Não estou a dizer que eu sou a destruição, não estou a dizer que eu sou um belo espetáculo, mas alguém que foge, nem que seja por um pouco, do guião da época, provoca admiração. E pode ser que existam pessoas que nem sei bem quem tu és, nem sei bem o propósito desta conversa, mas pelo facto de teres dito isto e isto, formulado de outra forma, apresentado aqui qualquer coisa, deste o perfume de outro pensamento. Um pensamento que pode ser manco, ainda não formalizado, ainda não robusto, com músculo, esqueleto, mas está-se a fazer, ainda está ali na forma celular, mas se lhe dermos ali uma cultura, ali soro bovino, como fazem a malta dos laboratórios dos hambúrgueres veganos, dizendo isto é vegano, mas a base é bovino, já andei aqui à volta, não era por aí. É um belo pretexto. Essa foi uma das razões pelas quais queria o Tertúlio de Mentirosos e foi cumprido. Outra das razões, improvisar, porque era um registro, embora tenha começado no túnel de vento e continuo, porque já vão sendo uns belos episódios e cada vez gosto mais do túnel de vento, mas por questões de tempo, eventualmente o Tertúlio de Mentirosos irá acabar.
pode eventualmente surgir algo com uma ideia semelhante, tendencialmente tem sido um registro mais de conversa. Ainda que, se vocês ouvirem todos, há ali alguns com um registro misto, talvez um ou dois com um registro de entrevista. Acreditei que naquela conversa pedia outro registro. Seja como for, foram coisas que eu fui semeando e há outras possibilidades. Um registro que eu gostava de experimentar era puramente de entrevista, sendo que resultaria, ia dizer mais trabalho, depende, mas o registro seria mais curto, não poderia ser, estamos a falar sempre de 1 hora, às vezes 2 horas no Tortura de Mentirosos, mas um registro que é entre os 20 e 30 minutos, sendo que eu seria uma figura muito mais apagada, centrar-me-ia em perguntas. Tem coisas boas e coisas más. Este registro não se adequa a algumas pessoas, o de conversa eu acho que é um registro mais largo, é mais mutável, vamos nos adaptando ao sabor da conversa, ao sabor dos temas. A entrevista é uma coisa mais fechada, ainda que ao sabor da resposta do entrevistado haja, pelo menos incorrendo bem, uma adaptação e vamos por aí. É um registro que eu gostava de experimentar, não sei se será já, e seria algo mais sazonal, de 15 em 15 dias ou de mês a mês. Por força de ter tantas ideias para outras coisas, eu sou um ser finito, não sei se vocês já se deram conta, e possivelmente estarão na mesma situação que eu. Não há outra hipótese senão acabar, não é? Acabar ou, entre uma coisa e outra, torná-lo aqui num projeto mais ligado às máquinas e usar isto como pretexto, enquanto não surgir outra coisa, para conversar com pessoas que eu quero realmente conversar. E aparece esporadicamente, deixa de haver periodicidade, aparece de mês a mês, ou de 3 em 3 meses, ou de 15 em, dependendo da disponibilidade. Tenho aqui uma carrada de coisas, alguns a sair, por exemplo, o Túnel de Vento, vejo-me a fazer e cada vez me dá mais gozo, é continuar a fazer. Mas tenho o Cancan, que quero fazer até um determinado ponto, tenho o Aristófanes, que só tem 2 episódios, tem muita coisa escrita, preciso dedicar-me mais para fechar o projeto. Tenho o Peixe Fresco, que vejo que ele está mais ou menos a meio caminho daquilo que eu quero fazer. O Actian começou, que é quase... é uma variante, talvez, do badminton com as penas de Ícaro, se bem que com um tema que eu quero perseguir. Aqui, improviso total, não sabia nada do que havia de dizer aqui. O Evangelho segundo o Vergalho, quero fazer um misto das coisas que já fiz, que é episódios curtos, onde exploro um tema ligado à esfera do sexo, e conversas tipo temporadas. Agora lanço uma temporada com mais 10 conversas, e depois, para o ano, como ficou testado, pelo menos segundo o meu parecer, das conversas que tive, podem ouvir. Se foram para aqui umas 10, não sei precisar, ou mais uma, menos outra. Acho que todas as pessoas passaram pelo Tortura de Mentirosos, por força do tema ser diferente, originaram coisas diferentes. Por vezes tocámos na comédia, porque são todos comediantes e eventualmente vamos descambar aí. A forma como vamos para aí é outra rota. É outra rota e também me agradou. E não sei como terminar isto. Foi pôr aqui a minha cabeça perto dos vossos ouvidos. E espero que gostem, espero que comentem, espero que partilhem o Tortura de Mentirosos. Ouçam que há muitos episódios para trás, certamente estão de gostar de algum. Volta e meia sou surpreendido com alguém. E pá, ouvi aquele episódio, sei lá, há 2 ou 3 anos, e pá, gostei muito. Ou alguém que diz, devias conversar com aquela pessoa. Repara bem, já está lá. Tenho sempre vontade de voltar a falar com quase todas as pessoas, e algumas já se não há tantas, fixava-me em 20 pessoas e estava sempre a conversar, que também não deixa de ser uma ideia. Não sei se é execuível durante algum tempo, mas fixarmos em 10 ou 15 ou 20 pessoas, imaginando que essa era a ideia, fixar-me em 15 pessoas e essa era a temporada. Depois acabava, no próximo ano repetia e era sempre essa acumulação. Não sei se nos padrões atuais é isso que se quer. Gostamos mais do fator de rotatividade, ainda que essa rotatividade, por vezes, exiba a fragilidade que estamos todos a dizer a mesma coisa. Este formato, se for bem feito, da acumulação, há um ponto em que somos obrigados a dizer outra coisa, porque já escutámos os temas da conversa anterior, temos de ir mais fundo. Naquela ideia de há pouco, a profundidade é algo que é desaconselhável nos dias que correm. Estamos aí, espero que tenham gostado. Apenas um interregno da programação normal. Isto porquê? Porque não tive tempo para editar um episódio normal. Este formato mais curto podem ouvir ou podem passar à frente. Sigam-me no Spotify, 5 estrelinhas e comentem, façam o que quiserem. Se não quiserem, não façam, porque a vida é vossa. E o podcast é meu. Não, estou a brincar.
Apenas surgiu esta hipótese de fazer a piada. O podcast é vosso, levem isto, partilhem com os vossos amigos. A queima a conta. Até à próxima.